Fone de ouvido. Não, peguei não. Olá, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho. O pessoal está entrando. Daqui a pouquinho a gente começa. Só aguardar mais um pouquinho. Que bom, o pessoal está entrando. Rosana, professora Cris. Que bom. Legal, pessoal. Tá todo mundo entrando. Que coisa boa. Bom, pessoal, então acho que nós podemos começar, né? Eu sou a professora Ana Tereza, sou egressa e atual diretora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. Sou muito grata, né, por tudo que a UFG me proporcionou até aqui, né? Eu me graduei na UFG, fiz mestrado, doutorado, atuei por 15 anos no Hospital das Clínicas como nutricionista. E a partir de 2008, né, eu me tornei docente dessa instituição e hoje eu tenho muito orgulho, né, de poder contribuir diretamente na formação de vários profissionais e fazer parte, né, dessa história da FANUT. E nossa querida FANUT, né, ela comemora esse ano seus 45 anos. Então, é com muita alegria, né, que nós estamos aqui para comemorar, né, para celebrar, iniciar, né, a celebração dessa data, né, o mês de junho, ele é marcado, né, pela criação dos cursos de nutrição e enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Então, nossos cursos nasceram juntos, né, no mesmo dia. E inclusive, eu aproveito esse momento aqui agora para parabenizar também todo o corpo docente, os técnicos administrativos, né, da Faculdade de Enfermagem, que vem desenvolvendo assim, um excelente trabalho na formação dos enfermeiros, né, uma brilhante formação. Então, deixo aqui registrado também, né, os parabéns para o curso de enfermagem. E para abrir as comemorações, né, dos 45 anos da FANUT, nós preparamos algumas, né, postagens, né, como o momento exige esse distanciamento social. Então, nós organizamos, né, uma série de lives durante essa semana e também nós vamos apresentar para vocês depoimentos de vários egressos da FANUT, que a gente muito se orgulha e eles vão trazer para a gente, né, alguns depoimentos. E as atividades também não param por aí. Então, na nossa programação, ao longo do ano, nós vamos trazer outras atividades, né? Até o momento exigir, faremos sempre em forma virtual, né? Para manter, né? Para realmente a gente celebrar esse ano com muita alegria. E para abrir as comemorações de hoje, nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Fátima. A professora Fátima foi uma das pioneiras, né, da criação do curso, então nós convidamos, né, a professora para participar conosco desse momento, inclusive eu vou chamá-la para entrar aqui com a gente. Vamos aguardar só a professora Fátima entrar. A professora Fátima aí conosco. Que alegria, Fátima. Seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande para todos nós te receber aqui hoje. Que bom. Boa tarde. Parabéns, Fanute, por essa comemoração, apesar de que virtual, né, mas maravilhosa.
Espero que muitas pessoas estejam visualizando. E vamos lá falar sobre a nossa querida Faculdade de Nutrição, que me acompanha há muito tempo. Verdade, que coisa boa. Nós estamos muito felizes mesmo, Fátima, de você ter podido aceitar nosso convite, né? E estar aqui conosco hoje, falando um pouquinho, né, da construção dessa história. Então, pessoal, a professora Fátima, né, foi uma das pioneiras do curso de nutrição, né, da UFG. Ela sempre atuou na área de nutrição em saúde pública, né? Se aposentou, né, recentemente, em 2000 e, final de 2018, 2019. Então, assim, a gente está muito feliz com a sua presença aqui, Fátima. E em seu nome, eu gostaria de aproveitar e agradecer, manifestar todo o nosso reconhecimento às demais pioneiras do nosso curso, né? Então, te agradece muito a professora Dulce Terezinha, a professora Yara Barreto, Maria Altina, a Maria Batista e também a técnica administrativa Luzia, que iniciaram esse processo, né, de construção do curso, e com certeza, né, vocês passaram por muitas dificuldades para que o curso chegasse até aqui. Então, registro aqui em seu nome, professora Fátima, agradecimento a essa turma também que começou essa história conosco. Bom, então, gente, hoje, né, nessa live que a gente está desenvolvendo aqui com vocês, a gente vai falar um pouquinho da história da criação do curso de nutrição da UFG. Né? A professora Fátima vai falar para a gente um pouco desse processo, as lutas, os desafios vencidos, né? A FANUT no contexto nacional. Enfim, vamos entender um pouco como tudo aconteceu, né? Como que a FANUT, como foi essa trajetória para chegar aqui até hoje, um curso forte, né, já bem sólido, reconhecido nacional e internacionalmente, que tanto a gente se orgulha, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da nossa professora Fátima, né? Que um dia deixou sua terra natal, que é Canela, né? E se mudou para Goiânia e aqui se encontra até hoje, né? Então conta para nós um pouquinho como é que deu esse início, qual foi essa motivação que te fez, né, vir para Goiânia e estar aqui até hoje. Bem, antes da gente falar, eu gostaria de referenciar a Maria Altina, que infelizmente não pode participar porque está doente, e as demais colegas eu acredito que estejam vendo ou participando desse momento tão importante da nossa faculdade. Falando particularmente de mim, eu vim para cá com 24 anos, em busca de um trabalho que me satisfizesse. E tive a oportunidade, então, de ser nutricionista do Hospital das Clínicas e professora do, então, Departamento de Enfermagem e Nutrição da Faculdade de Medicina. Aí criou-se o curso dentro da Faculdade de Medicina, num momento difícil, foi na década de 70, né, ainda estávamos na ditadura, e foi com muito interesse desses professores e da entrou Maria Altina, Dulce, Yara, eu cheguei já quando o curso já tinha 3 semestres já em andamento, e fui ser professora de nutrição materno-infantil. E desde então, desde 1978 até 2018, eu fui professora. Meu curso era pequeno, nós éramos o primeiro curso da região centro-oeste. Na época não havia praticamente pós-graduação em nutrição no Brasil. Nós, professoras, as 4 contratadas inicialmente, não tínhamos nem especialização. Então, precisamos, um dos desafios, na época do reconhecimento do curso, precisava ter uma pós-graduação no corpo docente específico, o corpo docente do básico, os vários professores tinham pós-graduação. Então, nós tivemos esse desafio. Mas antes de chegar a esse momento,
desse desafio da pós-graduação, a gente foi construindo o curso com as próprias mãos e com o apoio da UFG e das colegas da enfermagem também. E coincidiu, certo, porque Deus quis, eu não sei que energia, que nós quatro, Yara, Dulce, Marialtina e eu, juntássemos forças, tivéssemos ideais em comum e não tínhamos medo. A gente trabalhava, enfrentava, abria campo de prática, ia em reuniões chamadas no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, quando foi criado no INAM, a gente enfrentava, a gente não tinha medo. Não tinha pós-graduação, mas a gente tinha qualidade na nossa formação profissional e experiência. Aquelas colegas, a Yara, a Dulce e a Maria Altina, tinham também experiência profissional. Eu não tinha, eu era recém-formada, mas tinha muita vontade de aprender. E o Hospital das Clínicas me ajudou muito também a pegar essa prática, esse jogo no trabalho. E com isso a gente foi enfrentando, o curso foi se formando, foi criando um nome desde antes de ser reconhecido. E no momento do reconhecimento, o que aconteceu? A gente teve todo o apoio da administração superior e nós fomos fazer um curso de especialização no Rio de Janeiro para que pudéssemos ter um título para que o curso pudesse ser reconhecido. E isso foi graças à administração, tanto da reitoria quanto do Dr. Ari Monteiro do Espírito Santo, que era o diretor da Faculdade de Medicina. E daí para frente, ninguém mais nos segurou. A partir do momento que o curso foi reconhecido, as coisas andaram muito melhor, é claro, porque formamos a primeira turma. A nossa primeira turma era composta de alunos e alunas muito estudiosas e competentes. Já foram fazer seleção em outros estados, já passaram em curso de especialização, residência, e a coisa foi assim, tomando um corpo. E nós, do lado de cá, tentando fazer a coisa andar. E começamos com iniciativas de pequenos projetos de extensão, fomos trazendo a ideia da pesquisa na década de 80, não tínhamos muitas condições, mas fomos, vamos dizer assim, cavocando os caminhos, abrindo as portas, e sempre assim, tivemos apoio da universidade e tivemos sempre o nosso empenho. Quando foi em 81, a gente já tinha sido criado o Departamento de Enfermagem e Nutrição, e através da reitoria e a professora Yara Barreto, que era a nossa chefe de departamento na época, conseguiu a criação da Faculdade de Enfermagem e Nutrição. Então, isso foi um grande avanço, porque tornamos-nos uma unidade independente dentro da universidade. Então, era o departamento de enfermagem e o departamento de nutrição. Aí, o nosso crescimento passou a ser maior, enfrentamos muitas dificuldades, não sei se dá tempo de contar todas aqui, desde, assim, compra de móveis... Oi? Cita algumas dessas dificuldades, né, para a gente entender como que vocês fizeram nesse processo. Claro, assim, nós sabemos que foram várias, né, porque naquela época, né, mas alguma coisa assim que realmente te marcou, né, que mesmo assim não deixaram, né, vocês desistir desse sonho. Começa assim, a gente não tinha área física. A gente morava, inicialmente, a primeira turma se formou, praticamente, dentro de um prédio que era das irmãs, esqueci o nome da congregação, que elas tinham atuação também dentro do hospital, algumas freiras eram enfermeiras do hospital, e esse prédio foi alugado pela universidade para funcionar os cursos de enfermagem e nutrição. E no andar de cima era a sede da Polícia Federal. Então, esse prédio foi um desafio para a gente, porque dar aula naquele ambiente era muito esquisito. Então, começando por aí, ele não tinha área física. Daí, passado esse período, a Faculdade de Medicina conseguiu fazer algumas reformas e nos passou para uns pedaços dos prédios velhos lá no fundo do Hospital das Clínicas. E tínhamos, então, acho que umas 3 salas de aula, e para o reconhecimento do curso, foi nesse período, nós não tínhamos um laboratório de dietética bem montado. Então, abriu-se uma sala lá dentro desse prédio antigo lá da Faculdade de Medicina,
e fizemos o nosso primeiro laboratório, o segundo, né, que o primeiro era uma cozinha improvisada, mas o primeiro formalmente feito, com planejamento, compra de fogões, etc., lá nesse prédio antigo da Faculdade de Medicina. Então, eram desafios diários, assim, arrancando toco todos os dias. E compra móveis, e arruma verba, e faz não sei o quê. Então, eram coisas assim, do ponto de vista administrativo, você que é diretora sabe como é que é. Mas hoje é muito mais fácil. E antigamente a gente não tinha internet também, então a gente tinha que andar atrás das coisas, e ir no campus 10 vezes, e voltar e telefonar, e escrever carta, receber as correspondências, era tudo muito mais demorado, né? Mas Houve, todo mundo participava muito. e houve algum momento Oi? que vocês pensaram até em desistir, ah, isso não vai dar certo, não vamos conseguir, isso às vezes passou pela cabeça de vocês? Não, nunca, em nenhuma de nós. Todas nós sempre trabalhamos, aí veio a Graça, sempre com o mesmo espírito, a Graça é uma pessoa muito disposta, muito trabalhadora, todo mundo sempre com o mesmo espírito, digamos assim, empreendedor, né, de fazer as coisas, de dar qualidade àquilo que a gente estava fazendo. Aí, logo depois, veio a professora Estela também, no ano de 80 eu acho, e fomos compondo o grupo. Depois, nossas próprias ex-alunas foram contratadas como professoras substitutas, e mais tarde a professora Margarete foi contratada por concurso, e fomos remando e fazendo o curso crescer. Participamos desde o início dos anos 80 em eventos nacionais, tanto participando em congressos como participantes, como levando algum trabalho, participando de uma iniciativa que existia por parte do Dr. Dutra de Oliveira, em São Paulo, Ribeirão Preto, CIBAN. Nós fizemos parte disso com um trabalho de pesquisa inicial aqui em Goiás. Então, fomos sempre abrindo caminho. Nenhuma de nós nunca pensou em desistir. Era Dulce de um lado, Yara de outro, Mariotina de outro, eu de outro, e Estela puxando, e a coisa andando. Né? Né? Aí, ainda com essas limitações do início da década de 80, quando as meninas entraram no curso, Nilce e Maria Luísa e Márcia, e Estela, todo mundo tinha que fazer alguma especialização. Aí mandou-se lá Estela e Márcia para o Rio de Janeiro, e Maria Luísa e Nilce, se não me engano, para Ouro Preto, fazer especialização, porque nós precisávamos enriquecer o corpo docente, a gente não tinha a pós-graduação. Aí entrou a Margarete já com o título de especialista, era residente, né? Aí daí, a partir daí a coisa foi crescendo, todo o corpo docente tinha interesse em crescer. Todo mundo veio com essa vontade. Depois entrou, não me lembro a ordem, mas entrou Mara, entrou Ida, esse pessoal todo foi compondo e enriquecendo. Tivemos a sorte, então, de ter muito boas ex-alunas que conseguiram se formar, pós-graduar fora e vir e prestar concurso aqui conosco e enriquecer o nosso corpo docente. Foi uma experiência, assim, Inclusive, Fátima, tem muitas desafiadora. delas aqui nos assistindo, viu? Tô vendo aqui, professora, Eu nem estou lendo aqui, mas estou. Agora vi, até a Mara aqui. a professora Dulce, inclusive, olha que alegria. A professora Dulce acabou de confirmar isso daí, que desistir nunca passou pela cabeça de vocês, né? Então, assim, a gente fica muito feliz mesmo, né? As Fátima, pessoas nem imaginam, por exemplo, quando a gente começou as aulas práticas de saúde pública, nem asfalto tinha em todas as ruas, a gente se mandava lá para Água Branca, Novo Mundo, umas quebradas que só vendo. As pessoas também nem sabiam o que poderia se fazer em nutrição na área, então a gente foi realmente abrindo os caminhos. Na área de clínica era mais fácil porque a gente tinha o Hospital das Clínicas, né? Não era tão fácil, mas era mais fácil. Né? Na área de Auã, também foi abrindo caminhos e cortando, abrindo portas, mostrando serviço. A Maria Altina foi nutricionista da Santa Casa, então tinha também outra oportunidade de clínica. E fomos abrindo portas. Aqui não tinha nenhum restaurante que comportasse um bom estágio, aí ia para Nápoles, numa indústria que tinha lá. Então, era todo um transporte, toda aquela coisa. Naquela época tudo era mais difícil, mas a gente conseguiu, e as turmas eram menores também.
era mais fácil da gente fazer esses arranjos, né? Porque depois, com uma turma de 40 alunos, aí a coisa fica mais difícil. Mas aí a cidade cresceu também, né? Eu também. Mas o início, até a metade da década de 80, a Dulce aí pode até confirmar, a gente não tinha opção de boa prática de auã aqui dentro da cidade. A gente tinha que estar correndo atrás, porque não tinha restaurante e não tinha o conceito do serviço de qualidade associado à saúde, enfim, com todo o desempenho que faz jus ao nutricionista. Então, foram momentos complexos. Da saúde pública também não tinha, mas os serviços já existiam. De auã, não tinha. Era a cozinha, era o beco, não era um serviço. Então, foi uma coisa muito dramática. A Dulce pode falar muito bem sobre isso. Realmente vocês foram muito guerreiras, né? Fátima, a FANUT, né, a gente sabe, ela foi o oitavo ou o nono curso criado no Brasil e o primeiro na região centro-oeste, né? E desde 1975, então, né, a gente vem formando, né, muitos profissionais e, assim, nós temos certeza, né, pelos profissionais que estão aí no mercado de trabalho, né, atuando nas diversas áreas, né, do nutricionista, uma formação sólida, baseada em princípios éticos, humanos, né? Então, assim, nesse contexto, como você vê a contribuição da faculdade, né, da nossa FANUT, na consolidação da categoria em nível nacional? Sei que vocês participaram de representações nacionais, né, de entidades, tudo, né? Como que você vê hoje a FANUT nesse cenário nacional? Como eu falei de início, a gente nunca teve medo nem vergonha. Onde tinha espaço para nutrição, a gente se aboletava, a gente ia. Ia em representação do Ministério da Saúde, ia discutir programa de alimentação escolar. Quando foi em 78 ou 9, não me lembro, que estava uma discussão em relação ao PRONAM e o INAM, os programas nem estavam bem instituídos aqui no Estado, por exemplo, mas nós fomos representando o curso de nutrição no Ministério da Saúde. E era o único da região centro-oeste com palavra, né? Então, fomos levar a nossa experiência, as nossas sugestões e inúmeras outras. Então, nós não tivemos medo e fomos enfrentando com espírito científico, tentando trazer a pós-graduação para nós e fazendo com que a gente produzisse pesquisa e área de ensino e etc., com qualidade. Então, já na metade da década de 80, a gente já tinha um reconhecimento muito bom de ensino. A gente conseguiu projetos de um acordo chamado MacBid 3, e a gente fez vários projetos em relação à qualidade do ensino, reformulação curricular, linhas de pesquisa, a UAM, na época não chamava UAM, era a ASA, né? A gente trouxe, inclusive, um curso de especialização para cá, que foi mérito da professora Dulce, e era uma perspectiva até da gente, a partir desse curso de especialização, poder evoluir para um mestrado. Depois as coisas não se conformaram muito bem, infelizmente. Mas conseguimos trazer esse curso com todos os renomes nacionais que tinha no Brasil, a gente conseguiu trazer para o corpo docente desse curso. Então, cada vez mais, nós fomos ficando conhecidos. Esses projetos que eu falei da década de 80, do MacBid 3, a gente trouxe vários pesquisadores também de fora. Professor Lajolo, vários outros professores da USP, de outras universidades, da Federal de Pernambuco também, nos assessorando e nos dando ideias, abrindo caminhos para todas as nossas áreas de atuação. Tanto trabalhando pesquisa, ensino, extensão, nós não deixamos, nunca, e procuramos isso, nunca deixar de lado essa ou aquela área. A gente sempre procurou pensar o nutricionista como um todo. Aí também, na década de 80, a gente já fez uma representação importante como Conselho de Nutrição, a Maria Altina era a representante, e eu fui eleita presidente da Associação, a Federação Brasileira de Nutrição, que agora é a associação. Dulce e Márcia eram da diretoria, secretária e tesoureira. Então, fizemos um trabalho muito bom para Goiás e muito bom para o Brasil, porque nós fizemos uma verdadeira revolução, sem modéstia, na questão da discussão da nutrição e da formação do nutricionista na década de 80, junto com a professora Lúcia Piranga e a professora Neuza Terezinha, do Rio de Janeiro. Então, com essas
professoras e muitas outras que nós conseguimos assessorias e contribuições, nós tivemos um desempenho muito bom na área da formação do nutricionista, na discussão da pesquisa. No Congresso de 87, a FEBRAM, ainda sob a minha presidência, levou pela primeira vez para um congresso de nutrição um seminário promovido pela CAPES e pela FINEP para discutir a pós-graduação em nutrição. Então, sem falsa modéstia, a gente teve um papel importantíssimo nessa saída, nessa puxada dessa questão da pós-graduação em nutrição no Brasil como um todo, e na formação do nutricionista. E isso foi a década de 80, e na década de 90 a gente deu continuidade, trabalhando. Ainda na década de 80 a gente teve também na pesquisa a aprovação de um projeto de pesquisa muito importante, que trouxe renome nosso em nível nacional, e fomos referência na alimentação do trabalhador, em nível nacional também. E a partir dos fim dos anos 80 para o início dos anos 90, a gente teve uma expansão também, graças a Deus, do nosso curso, do nosso corpo docente, e com isso aí a gente diversificou e cresceu, e quando viu, nos anos 2000, criou o mestrado. Né? Alegria. Então, a coisa foi andando. Então, e acho assim que o papel desse pessoal inicial, ele foi fundamental, porque todas essas pessoas que entraram depois de nós, vamos nominá-las, Nilce, Estela, Margarete, Mara, Edelena, Clarete, Raquel, esse povo todinho aí, Marcinha, foi dando grande contribuição para o nosso crescimento e para o enriquecimento da nossa formação, de maneira que até hoje, tenho certeza, já faz 2 anos que não trabalho mais aí, mas venho acompanhando, nós temos nome nacional e internacional. Né? Nós somos reconhecidos em vários países e temos alunas atuando em diferentes países, tanto do continente americano, né, sul e norte, quanto do continente europeu. Eu acho que isso é um privilégio para a gente ter saído do nada, porque se olhasse assim, as pessoas, inclusive outros cursos mais tradicionais, nos olhavam assim como mais ou menos, né? Porque aquelas lá são só especialistas, né? Então esse início foi assim, era muito difícil, porque realmente nós éramos só especialistas. Mas com isso fizemos um grande trabalho de pós-graduadas. Com certeza, e que muito nos orgulha, com certeza, né? Fátima, se vamos pensar assim, se a gente pensar numa linha do tempo, né? Como você, Fátima, avalia a Fanute, né? Quando nasceu, né? Fazendo um paralelo, quando nasceu em 1975, né? Com muitos sonhos, ideais, né? Depois lá com 20 anos e hoje uma Fanute já consolidada, né? Com doutorado aí em atividade, né? Então, assim, um crescimento bem interessante mesmo. O que passa na sua cabeça ao longo desse período? É muito interessante. Essa linha do tempo, vamos começar assim. Aqueles médicos que pensaram o curso de nutrição, eu falo isso porque quando eu cheguei, eu fui recebida pelo Dr. Selmo Celeno Porto, que ele tinha uma grande... porque eu era nutricionista do Hospital das Clínicas e era professora na faculdade. Então, ele tinha uma grande expectativa em relação à atuação do nutricionista dentro do Hospital das Clínicas também. Ele sentia muita falta, porque o Hospital das Clínicas ficou, me parece que, 6 ou 8 anos sem nutricionista. Então, quando eu cheguei em 78, tinha um buraco. E foi outro desafio que não dá para contar aqui agora. Então, a perspectiva desses professores, principalmente do Departamento de Cirurgia e de Gastroenterologia, era essa, de a gente aperfeiçoar o atendimento, o trabalho com a clínica, com o trabalho com os residentes e tudo mais. E nós 4 professoras que começamos, nós tínhamos, como eu falei, essa ideia sempre da formação como um todo, né? A perspectiva hospitalar, a perspectiva clínica, a perspectiva de administração de serviços, saúde pública, enfim, tudo, nutrição básica, a gente não dissociava isso. E a gente conseguiu, na minha opinião, dar essa linha durante todos esses 45 anos. Eu acredito que o curso continua dessa mesma forma, porque a gente tem hoje um curso de pós-graduação que possibilita que os mestrandos
desenvolvam as suas dissertações em diferentes áreas, com excelentes orientações, né? Então, a gente não tem dúvida disso. Na década de 90, que seria o 20º ano, né, a gente teve o acontecimento importante que foi criada a nossa faculdade, né? Até então éramos enfermagem e nutrição. Aí nos anos 90 tivemos também essa qualificação, criamos uma faculdade independente, que por alguns foi criticado, porque era um outro conceito de universidade, que deveria ser tudo centro, ao invés de fazer faculdades, mas isso não vingou. Aqui na nossa faculdade, a característica tem sido essa, na nossa universidade, desculpa, a característica tem sido essa, unidades independentes. E muitas discussões houveram nos anos 80 e 90 em relação a esse tipo de coisa, mas a nutrição sempre procurou acompanhar essa evolução dentro dessa perspectiva mais global, independente, essa visão mais, me faltou a palavra, mas é global, vamos dizer assim, a visão do todo, né? E com isso, desde aquela nossa semente inicial, eu acho que a gente só foi expandindo e progredindo. E vocês estão aí hoje para não nos deixar mentir. Eu acho que essa trajetória é muito importante, que fique muito bem registrada e que sempre a gente possa resgatar, porque esses acontecimentos também da década de 90 foram importantes, porque nós criamos a faculdade, a Nilce foi a nossa primeira diretora. Nesse período a gente estava com projetos importantes, que falei que a gente sempre foi intrometida e foi começando as coisas, né? E aí a gente começou, lá atrás, nos anos 80, o projeto de construção civil, alimentação trabalhadora da construção civil. Tinha já, a Estela pode afirmar aí, os convênios com o Ministério da Saúde que começaram no fim dos anos 80 e início dos anos 90, e daí isso abriu um leque para a gente trabalhar pesquisa e extensão e graduação e tudo junto, né, que foram experiências que começaram e tiveram começo, meio e fim várias vezes, de acordo com as andanças do governo, ora era um centro colaborador, ora era uma pesquisa de estudo multicêntrico. Aí conseguimos um projeto com a coordenação da DUSE no fim da década de 90, dando continuidade à alimentação do trabalhador da construção civil, financiado pela FINEP. Foi um grande projeto também. E com isso a gente nunca se distanciou da pesquisa, a gente sempre foi trabalhando tudo junto. Foram vários convênios, e esses convênios resultaram em muitos trabalhos e em muitos fatores positivos e na formação de muitos alunos. Talvez alguns dos que estejam participando aí vão se lembrar de todos os projetos que eles participaram, como auxiliar de pesquisa, como colaboradores, enfim, saindo de em todas as áreas. E que contribuiu muito para a formação dos nossos alunos. Né? É a professora Karina que participou desse projeto como estudante, né? Que maravilha. Nossa, Fátima, muito bom. Então, nessa linha mesmo, né, nós temos uma preocupação muito grande de conservar a nossa história, né? Então, tem uma frase, Fátima, que você sempre dizia quando chegava um professor novo. Isso marcou demais a todos nós, né? Eu sou a mais velha e você a mais nova ou o mais novo que está chegando. Hoje, então, nós temos, né, no nosso quadro muitos docentes, técnicos, né, muito jovens, e que iniciaram suas atividades em um curso já consolidado, né, então, que não passaram por toda essa história, dificuldades, são outras dificuldades hoje, né. Para esses jovens aí que estão ingressando conosco, né, que a gente tem muito orgulho de recebê-los também, qual recadinho você deixa para essa turma? O recado as condições são totalmente diferentes dos anos 70 para os anos 2020, né? Mas o que importa é o que está dentro da gente. A vontade de trabalhar, a vontade de crescer e o acreditar nessa profissão que você está formando. Porque se você não acreditar no que você está fazendo, na profissão que você está formando, no profissional que você está amadurecendo, aí você fica só dentro do seu próprio umbigo pesquisando. Então, a coisa mais importante é isso, é ter um reconhecimento de como é que as coisas funcionaram lá atrás, ou seja, fazer uma linha do tempo sempre, como é que é a história, e como é que a gente evoluiu, e como é que a gente vai para frente. O para frente agora está meio feio, né? Porque nós estamos vivendo um momento tão horroroso,
Mas a gente tem que estar nessa perspectiva. A gente já passou momentos horrorosos antes, né? Tudo, como disse aquele professor que veio aqui na rede pensar, tudo passa. Tudo Né? passa. E Então, isso vamos vai vencer passar. mais esse, né? Com certeza. Então, os jovens fiquem com essa mensagem. É o trabalho, a perspectiva da pesquisa, do ensino, da extensão, ela nunca pode se separar da gente em momento algum. A gente está lá fechadinho no laboratório, pesquisando, lá não sei o que, não sei o que. Mas essa pesquisa é o que e vai servir para quem? Né? Lá é uma pesquisa que vai servir para a comunidade de alguma forma. Né? Se ela não tiver reflexo no ser humano, perde o sentido. Então, ela tem que ter reflexo na formação do meu profissional. Eu tenho que acreditar no profissional que eu estou formando. Então, é importante que nunca o curso se separe, né, dessa questão de acompanhar a formação, de propor novas perspectivas, porque tudo muda, né? Como tudo passa, tudo muda também. Quando nós começamos o curso, nós tínhamos uma resolução que regulamentava a nossa profissão. Depois disso, já passamos por mais 2 ou 3, já tivemos um código de ética muito bem discutido, que antes não tínhamos. Então, todos esses aspectos têm que estar sempre junto conosco. A gente não pode se separar. Ah, não, eu sou da clínica, né? Que nem a Ana Teresa, que é lá da hemodiálise, né? Aí eu não vejo o resto. Isso não pode acontecer. Até se você quiser, na sua vida profissional, depois separadinho, no seu quadradinho, se você quiser ser assim, tudo bem. Mas na perspectiva universitária, na perspectiva de formação, jamais a gente pode ter a visão só para frente ou só para o lado. Né? A gente tem que ter a visão do todo, porque senão a gente perde o caminho. Não, não tem jeito. Ou não gera tanta confiança também na formação. E eu acredito que o nosso curso teve essa dimensão, apesar de ser tão pequeno na época, foi em função desse espírito que se juntou. Yara, Dulce e Maria Altina, que abriram os caminhos, a gente nem sabia por quê, mas estava fazendo e tentando fazer bem feito. Então, essa foi a coisa mais importante. E aí, isso é para tudo que você vai fazer na sua vida. Eu sempre começava minhas aulas com os alunos também dessa forma. A gente tem que saber que a gente está fazendo alguma coisa que seja do nosso interesse, do nosso gosto e que tenha necessidade e utilidade para a comunidade. Senão, a gente desiste e vai fazer outra coisa. Né? Então, eu estou cursando determinada disciplina ou estou ministrando determinada disciplina, não é porque eu quero ser a melhor ou porque eu quero ter um bom trabalho apresentado aqui ou ali ou acolá, ou ter um trabalho publicado em revista. É porque eu preciso formar bem o meu profissional. O meu papel na universidade é esse. Apesar do ministro da Educação não acreditar. Infelizmente, né? Mas, nossa, Fátima, que linda essa história, viu? Acho que assim, a gente vê, né, todos que estão participando aí, né? Nós estamos com vários alunos, com vários egressos aqui nos assistindo, isso traz uma alegria muito grande. Alunos da graduação de hoje, quanto é importante eles conhecerem essa história também, né? Então, assim, é muito emocionante a gente ouvir. Nós estamos aqui, eu agradeço, inclusive, a participação. Outros diretores de outras unidades acadêmicas também estão nos acompanhando. A nossa querida professora Lucilene, né, que é professora da FANUT, hoje é pró-reitora de extensão da UFG, que tanto nos orgulha também. Então, tudo isso, né, todas essas pessoas que estão aqui, e milhares de outros profissionais que estão aí no mercado de trabalho, outros, o que muito orgulha a gente também, alunos, ex-alunos nossos da EGRES que estão em outras instituições também promovendo o ensino, né, que a gente fica muito feliz, sendo coordenadores do curso, né, sendo docentes, né, em outras instituições. Então, isso traz uma alegria muito grande para a gente. Então, Fátima, a gente te agradece muito pela sua participação, né? Se a gente hoje, se nós estamos aqui hoje, se nós temos um curso reconhecido, um curso sólido, reconhecido nacional e internacionalmente, como você diz, né? Vários profissionais, inclusive aí fora. Então, assim, nós só temos a agradecer. E também nós queremos agradecer assim, imensamente nesse momento as demais professoras que já passaram conosco e se aposentaram, algumas estão aqui nos acompanhando também. Então, eu deixo aqui o nosso reconhecimento registrado, né? A professora Adriane, a professora Estela Mares,
a professora Mara Reis, a professora Márcia Reis, a Márcia Helena, né, a Marcinha, a professora Maria Raquel Hidalgo, a professora Nélida, né, que não se encontra mais conosco, e a professora Nilce. Então, assim, nós agradecemos muito também por toda a contribuição dessas professoras que passaram aqui, e assim, a vocês, as pioneiras, assim, sem dúvida alguma, né, por toda a dedicação, né? A gente sabe que vocês, né, agora então, né, com a sua participação aqui, isso se confirma, né, quantas dificuldades passaram e em momento algum pensaram em desistir. Então, assim, isso deixa um recado muito lindo para a gente, né? Hoje um grupo mais forte, tem algumas dificuldades, mas assim, as facilidades são bem diferentes do momento hoje, né? Então, acho que a gente tem tudo para crescer baseado nos princípios que vocês nos deixaram. E o grupo tem que se unir mesmo, né? Manter a ética, né? O profissionalismo e, acima de tudo, o humanismo. A gente tem que ser muito humana em tudo que a gente faz. Esse legado que vocês deixaram para a gente. Com certeza nós aprendemos muito com vocês isso daí. Tá? Então, te agradeço muito pela presença, né? Se você fica aberto para você comentar mais alguma coisa. Tá, só lembrando mais alguns exemplos rapidinho. No final dos anos 80, quando a gente teve aquele projeto aprovado, ele foi o primeiro projeto aprovado pelo CNPq. E aí o que aconteceu? Entrou o Collor e ele cortou as verbas e o nosso projeto aprovado não teve verbas. E ele tinha que andar, porque a gente já tinha feito tudo. Aí a gente teve o quê? O apoio da universidade, da reitoria de pós-graduação e de outros setores, para fazendo com a equipe grande, Dulce, eu, Marcinha, Márcia, Adriane, era uma equipona. Então, com isso, a gente foi trabalhando. Agora, a gente vive um momento horroroso, né? Desde quando eu saí, a gente já estava com muito menos verbas, muito menos orçamentos, as pesquisas, o pessoal cortando CAPES, cortando verbas do CNPq. Agora, nós estamos vivendo um momento de mais desafio ainda, mas nada disso é motivo para a gente esmorecer. Isso é motivo para essa gente jovem que está aí, caminhar e andar e cavar buraco e ir fazendo as coisas na medida que a gente vai fazendo, porque as coisas vão passando e a gente tem que acreditar que as coisas haverão de melhorar e ter mais perspectivas, mais verbas, etc. Como nós tivemos, acho que um período frutuoso, que a gente pode dizer, que foi esse do início dos anos 90 até os anos 2006, 2008, por aí, que a gente teve muito bons convênios, tanto com os Ministérios da Educação, Ministério da Saúde, quanto as verbas de pesquisa que a gente conseguiu aprovação. E foi um momento de muito enriquecimento e muito crescimento. Então, essas coisas têm altos e baixos, mas a gente tem que sempre manter a linha, né? Tanto a linha de pesquisa quanto a linha de trabalho. Eu acho que é muito importante. Essa determinação, a gente tem que ter certa determinação e certa força de vontade. Nós nunca deixamos de ser o grupo. A gente brigava, discutia, atirava borracha uma na outra, qualquer coisa assim, ou então fazia uma reflexão, uma vez como a Margarete fez, da importância do lápis e da borracha num projeto de pesquisa, porque na época a gente não tinha computador, então a gente escrevia tudo. Então, se não tivesse lápis e borracha, como é que a gente ia fazer nossas pesquisas? Então, é esse tipo de andar e esse tipo de raciocínio é que tem que mover a gente. Porque se a gente ficar preso só a perspectiva elitista, a gente não vai para frente, não. A gente tem que trabalhar no contexto, no conjunto, promovendo o crescimento. Eu agradeço muito poder ter participado, e sempre que precisarem de alguma lembrança, das que eu me lembrar, eu posso contar, certo? E se faltou alguma coisa também que eu tenha deixado de falar, alguém pode se manifestar e pedir aí, se ainda tem tempo, não sei. Nossa, Fátima, a gente tem muito a agradecer. Acho que foi uma lição para a gente. A gente sabe assim que a história é muito longa. Infelizmente, assim, nosso tempo é curto, mas foi realmente a intenção de mostrar um pouquinho como se deu esse processo. Acho que todos que estão assistindo devem ter entendido, né, como tudo isso ocorreu.
E a gente realmente fica muito feliz e sabemos que iniciamos nossa semana de comemoração dos 45 anos da FANUT com chave de ouro. Então, assim, ter você conosco foi maravilhoso mesmo. E, como eu já disse e reforço aqui, a gente agradece pelo seu nome a participação de todas as outras pioneiras do curso, as professores que já aposentaram, que contribuíram muito, né? E que nos deixa essa lição de ética, né, de determinação, de fortaleza. E é isso que a gente quer transferir para os nossos alunos hoje também, que eles continuem com essa garra, né, a exemplo de tudo que vocês fizeram, né, pela FANUT. Então, queremos uma FANUT forte, uma FANUT unida, que forme profissionais cada vez mais competentes e sempre preocupados com essa atuação na sociedade com muita ética. Então, agradeço a todos, né, pela participação da nossa live e eu convido também para continuar conosco aqui também, porque hoje nós teremos duas atividades, né, na sequência da nossa live aqui agora, nós teremos uma outra com a professora Karine, que é a nossa atual coordenadora do curso de nutrição, e ela conversará com uma estudante da graduação, né? Então, elas vão colocar um pouco sobre o curso, sobre as oportunidades, né, que os alunos vivenciam hoje no nosso curso. Então, assim, é bastante interessante e nós contamos com a presença de todos nessa live na sequência. E lembrar também que no decorrer da semana nós teremos outras lives, né, estamos divulgando bastante aí nas nossas redes sociais, com temas bem interessantes mesmo e que a gente convida todos a participar e a divulgar também. Então, vamos manter nossa FANUT forte, né, e fazê-la crescer cada vez mais, né? Muito obrigada, Fátima, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigada. Eu agradeço muito a participação e espero que essa comemoração seja cada vez mais rica durante esse período, apesar dela ser só virtual, como eu lamentei, né, mas a gente tem que entender o momento triste que estamos vivendo e difícil. Um abraço a todos e muito bom trabalho. Obrigada, Fátima. Como é que